Continuando as aulas aqui, vamos comentar agora o artigo 16 da resolução que nós estamos estudando. Ele diz o seguinte: independentemente da obtenção de licença municipal de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, que é a grande propaganda hoje adotada, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da coligação ou candidato, sendo-lhes facultado, inclusive, a impressão em braille dos mesmos conteúdos, quando assim demandados, seguindo aqui a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Decreto 6949 de 2009, artigos 9, 21 e 29. Agora, todo esse material impresso, atenção, tem que ter o número de inscrição do CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem, por exemplo, 1.000 tiragens, 10.000 tiragens, respondendo o infrator pelo emprego de processo de propaganda vedada, se for o caso, ou pelo abuso do poder. E os adesivos poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Então não é 50 por 50, é 50 por 40. Certo? Então reparem, se você receber um adesivo, se você receber um panfleto na rua, o eleitor, e não tiver a quantidade de tiragem do CPF, do CNPJ de quem contratou, etc., você está diante de um panfleto irregular. E esses panfletos, quando eles já estão, mesmo irregulares, distribuídos, fica difícil da Justiça Eleitoral impedir a distribuição. Então, ocorre, às vezes, alguma notícia de que tem um candidato que está no escritório dele cheio desses panfletos em caixas, que ainda vai distribuir, que são panfletos ilegais, irregulares. Aí a Justiça Eleitoral tem como fazer um trabalho preventivo com mandado de busca e apreensão. Continuando, artigo 17. Não será... Agora, o artigo 17, ele copia, basicamente, o Código Eleitoral. E aqui faz menção exatamente aos artigos do Código. Não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, de preconceitos de raça ou classe, que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis, de incitamento de atentado contra pessoa ou bens. Eu estou permitindo a leitura desse texto porque ele é importante para a prova de múltipla escolha, tá, gente? Isso aqui faz parte da didática das nossas aulas, certo? Já caíram questões de múltiplas escolhas que envolviam essa copiar-colar aqui do código, sabe? De instigação à desobediência coletiva, ao cumprimento da lei e da ordem pública, que implique o oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, que perturbe o sossego público com algazarras ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Agora, é interessante isso, porque aqui que perturbe o sossego público com abuso de instrumentos sonoros, mas ao mesmo tempo nós vimos na aula anterior que são permitidos mini-trios, carros de som, até uma determinada quantidade de decibéis, Por meio de impressos ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Teve um candidato que fez na gráfica imitando notas de R$100. E nessas notas de R$100, muito parecidas com as notas verdadeiras, ele mandou fazer numa gráfica e colocou: vote em mim, fulano, que eu vou aumentar a sua renda. Fez um tipo de propaganda desse tipo. Essa propaganda foi considerada irregular, E ele ainda pode responder, talvez, por abuso do poder econômico. Que prejudique a higiene e a estética urbana. Higiene e estética urbana. E aqui existe um critério subjetivo também,
para a aplicação disso, porque você pode trabalhar com as posturas municipais de alguma forma. Mas aí você tem o direito ambiental e o direito eleitoral. São dois direitos que têm previsão na Carta Magna, né, de proteção, mas nenhum é absoluto em relação ao outro também, né? Então há aqui uma ponderação de interesse, o critério da razoabilidade, etc. Porque, imagina, você poluir a cidade, né, com algum tipo de propaganda poluente, né, a higiene da sua cidade. Que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. E que desrespeite os símbolos nacionais. Eu nunca mais me esqueço, eu era promotor eleitoral da propaganda e chegou um caso de um candidato que rasgou a nossa bandeira nacional. Então, ele foi punido, né, isso inclusive é crime, mas ele desrespeitou aqui o símbolo nacional, então ele foi punido pela nossa lei. Muito bem, artigo 18. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo, independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo cível a reparação do dano moral. Então, atenção, muita gente